E aí, galera do nono ano, tudo bem? Minhas amoras, meus amores, tudo bem? Vocês estão ansiosos para voltarem às aulas presenciais? Porque eu tô, né? Nossa, eu tô doido para ver vocês e abraçar vocês. Hoje nós vamos ver a Revoluão. Não, Revoluão não, aí é sacanagem, não. Aqui, ó, Revolução. Revolução Russa. Show de pelota. Allons-y. Vámonos, né? Então, a Revolução Russa. Nós vamos começar uma matéria nova hoje, tá? A Revolução Russa é o seguinte: a Rússia, pessoal, na verdade, o maior país do mundo, né? É o maior país do mundo por quê? Você já parou para se perguntar? A gente começa essa aula comentando sobre exatamente por que, que a Revolução Russa ela é a Rússia ela é o maior país do mundo. É porque ela é um império milenar, muito antigo, tá? Desenvolvido já desde os Vikings, a Rússia já era enorme, já era imensa, né? Então, desde 200, 300 antes de Cristo, nós já estamos falando de um império gigante. E ela sempre teve a prerrogativa de ser um império, então sempre teve um imperador, um líder, etc. A Rússia mudou muito com um cara chamado Alexandre II, tá? O Alexandre II, está dizendo aqui para vocês, ele é da família Romanov. A dinastia Romanov vai ser a última dinastia da Rússia. E tá aqui a fotografia, né, do czar. O czar é o nome que se dá ao imperador. Tá aquele todo bonitão, né? Lindo, maravilhoso. Tá essas moças aqui simpaticíssimas, né? Uma mais linda que a outra, maravilhosa, com um estilaço muito legal de cabelo, né? E aqui nós estamos vendo o seguinte, olha, a Revolução Russa, ela aconteceu em 1917. Mas muita coisa estava acontecendo antes de 1917 para a gente entender por que, que aconteceu a Revolução Russa. Gente, primeira coisa também para a gente pensar é que a Rússia, na verdade, pessoal, a Revolução Russa, ela é considerado um dos maiores eventos da humanidade. Tá? O que vocês estão prestes a estudar nesse episódio de hoje é um dos mais marcantes eventos da humanidade. Isso porque ela foi a Revolução Socialista, a revolução que tentou se aplicar o comunismo, tentou se falar do comunismo real, comunismo na prática, a ideia de aplicar o socialismo e o comunismo. Então foi um laboratório da sociedade, a ideia de você implementar o socialismo na prática, né? Então foi muito complexa a Revolução Russa. E é bom lembrar que as ideias socialistas ou comunistas, elas não surgem na Rússia, tá? Essa é a primeira coisa importante. As ideias socialistas ou comunistas, elas nascem na Alemanha, com o comunismo científico, o socialismo científico, pensado e organizado pelo historiador e economista Karl Marx e Friedrich Engels. Ambos é que vão pensar o modelo de sociedade e de economia nos moldes do socialismo e do comunismo. Agora, essas ideias elas não vão ser tão impactantes na Alemanha quanto foram na Rússia. Tá? E a gente vai entender por que e como que essas ideias vão chegar tão intensamente na Rússia. Inclusive, o próprio Marx, que falava da ideia do comunismo e do socialismo, ele, em si, nem sonhava, e dizia ele, nem tinha ideia de que um país pobre seria o país mais provável de acontecer o comunismo e o socialismo. Não, o Marx ele falava que o comunismo ou o socialismo iria acontecer em países ricos, tá? Porque os países ricos iam gerar tanta desigualdade entre gente muito rica e pessoas muito entendedoras da sociedade, ou seja, pessoas que entendem como a vida funciona, que iam se revoltando com a injustiça, e os trabalhadores iam também ter acesso à consciência de classe, a entender como aquela sociedade funciona, e iam fazer uma grande revolução. A revolução prometida pelo Karl Marx, pelo comunismo, é uma revolução de trabalhadores. Tá? É uma revolução de trabalhadores. Então, os trabalhadores, os proletários, se organizavam na Rússia, naquela época, em sovietes, que era uma espécie de sindicato, tá? Um sindicato dos trabalhadores. E uma frase de Lenin, o Ilyich Viktor Ilyich Ulyanov, que era o verdadeiro nome do Lenin, Lenin ficou apelido, vai ser um dos grandes líderes da Revolução Russa. Ele, o Lenin, costumava falar uma frase:
As armas, cidadão, trabalhadores de todo o mundo, univos. A ideia dele era que trabalhadores de todo o mundo se unissem para lutar contra as injustiças da concentração de renda, contra as injustiças do capitalismo. E a Rússia viveu uma revolução que de fato foi uma revolução contra o capitalismo, mas também contra a pobreza e etc. Pessoal, aqui eu gostaria de lembrar o seguinte, vocês têm que anotar essas coisas que eu estou falando, tá? Vocês têm que anotar as conclusões de vocês. Eu estou aqui conversando com vocês, eu estou aqui falando da matéria e está aqui também o livro, tá? A parte do livro. Tá aqui, ó, né? Esse slide é do livro, tá? Então, eu estou usando o livro de vocês, tá? Então, sem o livro não dá, né? Nós estamos na página 36, tá legal? Que é essa dessas dona linda, maravilhosa, que eu coloquei aí para vocês. E é o seguinte, vamos começar com essa introdução do seu próprio livro, olha. A Revolução ocorreu na Rússia em 1917, derrubou a dinastia Romanov, que é essa galera aqui, né? Uma nova ideologia do governo foi iniciada, na qual o modelo econômico e social diferenciavam-se do sistema capitalista, ou seja, a Revolução Russa é uma luta contra o capitalismo, tá? Dominante na época. Essa mudança gerou transformações políticas e socioeconômicas no país. E isso se estendeu para outras nações. É legal, então, saber que a Revolução Russa não ficou parada na Rússia. Ela transbordou, ela extrapolou, ela chegou a outras nações, tá? E aí, aqui começa com um convite. Busque informações sobre o que aconteceu com o Nicolau II, o czar, que é o nome que se dá ao imperador, e sua família após a queda da aristocracia. Nós vamos estudar isso, eu não preciso buscar isso agora, tá? A gente começa o seguinte, olha, a sociedade russa do século XX, ela era marcada por contrastes, tá? Então, a primeira questão que a gente vai perceber era uma sociedade muito desigual, era uma sociedade de grande desigualdade social. Ela era marcada por grandes contrastes. De um lado, uma rica elite proprietária de terra, interessada em manter seus privilégios e continuar explorando os camponeses, e de outro, uma massa enorme de camponeses que correspondia a nada mais, pessoal, olha só, que a 80% da população da Rússia estava sendo submetida a uma miséria incrível, tá? Tem aqui um quadro para explorar essa ideia de que a Rússia era muito miserável. Até 1870, 1873, está no Museu Imperial Russo, tá? Mostrando como que o Alexandre III, tá? Nessa tela aqui, explorava as pessoas ao máximo, os camponeses. Aqui são pessoas puxando navio com o próprio corpo, tá, pessoal? Um negócio impressionante. Antes da gente continuar, porém, eu preciso de fazer um comentário aqui com vocês. A Rússia, como eu vinha falando, você vai anotar isso que eu vou falar, tá? Ela foi governada por um cara muito mais liberal, que era o Alexandre II, tá? O Alexandre II era um czar, um imperador da Rússia bem liberal. Ele tinha abolido a servidão, ele tinha buscado fazer algumas medidas populares, tá? Só que ele morre, né? E o filho dele, por incrível que pareça, vai ser muito menos liberal que ele, tá? O Alexandre III vai ser muito rígido, vai ser conservador, ele vai inclusive voltar com o regime da servidão. E o filho do Alexandre III é o Nicolau, que nós estamos estudando aqui, tá? Que é esse carinha aqui, ó, o Nicolau II, esse carinha aqui, tá? E esse cara, ele é o último, tá? O último líder da dinastia Romanov, quando vai então acontecer a Revolução Russa. Então, a gente está vendo que era uma sociedade que vivia em miséria, tá? O Nicolau II não era nada popular, porque o Alexandre III e ele, o próprio Nicolau II, eram extremamente conservadores, tá? Eram muito concentradores do poder. E antes da gente continuar, eu já vou falando aqui a primeira parte do nosso dever de casa, tá? Que é você fazer uma pesquisa e escrever sobre a sua pesquisa, um resumo sobre quem é o czar. Eu já acabei aqui soltando um spoiler, né? Eu acabei aqui falando o que é. Quem que era o czar? Quem eram os bolcheviques, tá? Quem eram os bolcheviques? Quem eram os mencheviques? O que era a Duma, tá? Eu quero que vocês pesquisem. O
que eram os sovietes, para vocês entenderem ainda melhor o que eu já falei aqui, e o que era o rublo, tá? Esses itens aqui, esses 6 itens, eles estão no seu livro, tá? E você vai, por gentileza, pesquisar o que eram esses itens aqui e entender. O mais importante é você entender. Bom, aqui não era para estar escrito as grandes construções, não, né? Então, rapidinho, deixa eu só tirar para vocês. Show. Perdão. Beleza. Então, olha só. Apesar de toda essa pobreza e essa miséria, e toda essa imposição do rei Nicolau II, imperador, né, Nicolau II, nós temos uma realidade, pessoal, na Rússia, que vai ser a realidade dos partidos políticos. Vai começar a formação de partidos políticos na Rússia. Então, olha só, contudo, alguns grupos conseguiram se consolidar e angariar um número considerável de filiados, tá? Como o Partido Populista, o Partido Constitucional Democrata, PCD, e o Partido Operário Social Democrata Russo, que é o POS-DR. Esse daqui é o partido mais forte, era o partido mais forte e era um partido muito grande. E esses partidos, gente, eles eram todos secretos, tá? Eles não podiam existir. Eles estavam lá sem autorização do imperador, claro, e eles discutiam secretamente política, o futuro do país. Por isso que política é tão importante. Você não pode ignorar a importância da política, né? Ela é fundamental para mudar um país. E aí, olha só, o Partido Populista, tá aqui, né? Partido Populista, ele defendia o socialismo já, tá? As pessoas já falavam muito de socialismo na Rússia, liam mesmo o Manifesto Comunista do Karl Marx, outros livros como O Capital do Karl Marx, tá? A Ideologia Alemã e vários outros, né? Então, o Partido Populista ele já defendia o socialismo, mas era um socialismo agrário, né? Ou seja, um socialismo para o campo, e um governo mais democrático. Então, ele não defendia o socialismo de fato, ele defendia a democracia, que é uma outra lógica, né? Já o Partido Constitucional Democrata, ele era formado por integrantes da nobreza liberal. Gente, o que é nobreza liberal? É a galera que é nobre, mas que tinha ideias mais inovadoras, mais modernas, mais revolucionárias, que queria uma modernização no comércio, ligada também às altas burguesias, tá? Burguesia que é a classe comerciante, tá bom? Então era uma nobreza liberal e burguesia, e da burguesia, como eu falei. Propunha a implementação de um regime constitucional e parlamentar, ou seja, que tivesse que czar, mas que ele obedeceria um conjunto de regras, que é a Constituição, é um regime constitucional. E parlamentar, que tivesse deputados, senadores, para falar, né, e colocar limite ao poder do czar. É isso que queria o Partido Constitucional Democrata. E o grande e poderoso Partido Operário Social Democrata Russo, que é o POS-DR, ele defendia a implementação do socialismo mesmo, tá? Durante o Congresso de Unificação em 1903, surgiram divergências internas nesse POS-DR aqui, quanto à implementação do socialismo. E aí é que está. O POS-DR, que era o Partido Operário Social Democrata Russo, muito importante para a gente entender a Revolução Russa, porque ele vai ter uma reunião lá e ele vai ter uma briga interna. Cada um vai pensar de um jeito diferente. E aí cada um, de um dos lados dentro desse partido vai se dividir. Então acaba que o POS-DR ele vai ser dividido em 2 lados, tá? Olha lá, os mencheviques, que era a maioria, que era mais conectado com a burguesa, que era minoria, desculpa, perdão. Os mencheviques, que era minoria, mas ainda tinham conexões com a burguesia. Eles eram liderados pelo Martov, tá? Aqui ele está aqui no centro, ao centro aqui na foto, tá? O Martov, né? Ele está aqui, o Martov é lindo, né? Lindo, menino lindo. Está aqui o Martov, né? Eles defendiam que o país deveria passar primeiro por uma revolução burguesa. É isso que os mencheviques falavam, ou seja, quer fazer revolução? Quer. Quer acabar com o Nicolau? Quer. Mas não quer fazer uma revolução assim, nossa, de uma vez só, não. Tem que ir com calma, né? Então, eles queriam primeiro que fosse implementada uma revolução burguesa. Que primeiro vamos acabar com a servidão, com o feudalismo, com a nobreza, com o rei, essas coisas, e vamos implementar o capitalismo mesmo forte na Rússia. Depois a gente pensa outras coisas do socialismo. Já os bolcheviques era a maioria. E entre os bolcheviques estão esses 3 meninos aqui que ficaram
muito famosos para sempre, né? Temos aqui o Stalin, tá certo? Temos aqui o Lenin e temos aqui o Trotsky. Essas três cabeças vão ser as cabeças que mais vão pensar a implementação real do socialismo, tá bom? E eles são os bolcheviques. Os bolcheviques eles eram liderados pelo Lenin, tá? Acreditavam que deveriam forçar o rumo dos acontecimentos revolucionários, promovendo a Revolução Socialista, mesmo com uma população camponesa em sua maioria. Ou seja, a Rússia era pobre, como eu falei, 80% era de camponeses, tá? Mas era uma população muito atrasada, não tinha industrialização direito. Então, os mencheviques falavam, ó, primeiro, o certo é a gente industrializar, fazer esse país ser um país capitalista, e os bolcheviques não. Os bolcheviques falaram assim, não, a gente vai forçar a revolução. Nós vamos forçar esse país a ir logo para o que importa, o que a gente quer, que é o socialismo. E aí, esses partidos estavam em discussão, tá? E vai acontecer um negócio que vai piorar ainda mais a situação da Rússia, que já estava pobre pra caramba, né? As pessoas na Rússia comiam casca de árvore, tá? Um negócio na sopa, né? Um negócio que parece bobeira, mas é verdade. Sopa de repolho, que era muito comum, tá? Enfim. Então, olha só. A guerra entre a Rússia e o Japão. Vai acontecer em 1904 uma guerra entre a Rússia e o Japão, que a Rússia vai perder. E a Rússia vai ser o primeiro país ocidental a perder uma guerra para um país oriental. E vai ser, assim, vergonhoso. E muita gente vai morrer nessa guerra. A população russa vai se voltar muito contra o Nicolau. Vai passar a criar uma raiva, uma espécie de revolta contra o Nicolau. Então, olha só o slide. Em 1904, a Rússia se envolveu em uma guerra com o Japão por disputas territoriais. Esse conflito, chamado Guerra Russo-Japonesa, foi motivado pela disputa imperialista dos dois estados, a Rússia e o Japão, né? Que queriam dominar a região asiática da Manchúria, que hoje fica próxima, sempre ficou, né? A próxima Coreia. A Rússia, pessoal, olha só, ela tinha interesse nessa região, pois ela garantia acesso ao Oceano Pacífico. Já o Japão tinha a necessidade de expandir seu território para a instalação de colônias para onde poderia levar parte da sua população em crescimento. O Japão também queria Manchúria. Então, os dois queriam Manchúria. A Rússia queria Manchúria, o Japão queria Manchúria, deu guerra. Tá? Além disso, estava em busca de fontes, o Japão, fontes de matéria-prima lá na Manchúria para a indústria. A indústria japonesa já vinha grandemente crescendo. E aí o conflito acabou, como eu falei, com a vitória do Japão em 1905, a primeira de um exército oriental sobre a força militar europeia. Então isso aqui foi uma guerra que levou uma grande vergonha para o povo, né? Eu trouxe aqui, né, a Batalha de Yalu em 1914, uma ilustração japonesa mostrando a derrota dos russos, né, que eles perderam a batalha para o Japão. A derrota para o Japão agravou a situação social da Rússia, como eu falei, já estavam pobres, né? Aumentando a insatisfação popular. E por isso, em 1905, cerca de 200 mil manifestantes se reuniram em frente ao Palácio de Inverno, que é onde ficava o imperador, o czar Nicolau II, em São Petersburgo, para protestar. As pessoas falaram, caramba, nossa, perdemos uma guerra, muita gente morreu, nós vamos protestar. E eles foram lá em frente ao palácio protestar. Apesar do seu caráter pacífico, os protestos foram violentamente reprimidos pelas tropas oficiais do czar Nicolau II, gente, tá? O que resultou em um grande número de mortos e feridos. E esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. E aquilo deixou a galera ainda mais revoltada. Ou seja, eles foram lá manifestar, não tinha ninguém fazendo nada violento, estava fazendo manifestação só. E aí o Nicolau mandou matar todo mundo, um monte de tiazinha lá. Né, Nicolau, faz alguma coisa pra gente. Né? E o Nicolau manda matar a galera. Ficou conhecido como Domingo Sangrento, tá? E aí, quais são as consequências, né, desse conflito de 1905? Depois do Domingo Sangrento, estourou um monte de guerra e greve, que o povo começou a ficar irritadaço com o Nicolau, né? Os estudantes, as forças armadas, operários, camponeses, todos se expressaram abertamente contra o governo do Nicolau, do czar, né? Ainda naquele ano, em 1905, foram fundados então os primeiros sovietes. O que são os sovietes? Conselhos formados por trabalhadores
que lutavam por melhores condições de vida e de trabalho, tá? Então, ou seja, era um conselho de trabalhadores, tipo um sindicato, que estava lutando por melhores condições de vida e de trabalho, uma grande injustiça. E aí, em outubro de 1905, aconteceu uma greve geral, organizada por sovietes e demais organizações de trabalhadores. Alguns historiadores afirmam que esse movimento de greve geral caracterizou-se a primeira fase da Revolução Russa, tá? Então, em outubro, pessoal, aconteceu essa greve geral. Bom, o que eu vou fazer agora com você é o seguinte: você vai continuar estudando essa questão da greve geral, que eu vou parando por aqui. Você vai fazer o exercício da página 14, 42 para mim, tá? E eu vou abrir aqui um Wordzinho para organizar para você como que vai ser o seu dever de casa para essa semana, tá bem? Não bem ansioso para voltar às aulas aqui e ver vocês, né, gente? Mas vamos lá, já que é o que tem. Vamos ver então aqui, olha. Né? O primeiro é você realizar a pesquisa do slide que pedi. Então, primeiro, realizar a pesquisa do slide que eu pedi, tá? Eu pedi lá no início do vídeo, tá bom, pessoal? 2, fazer os exercícios da página 42. Show? E 3, beleza? E agora que vem, pesquisar qual a diferença entre socialismo e comunismo. Essa é a principal questão aqui. Qual que é a diferença entre socialismo e comunismo? Para a gente entender melhor a Revolução Russa, é importante, primeira coisa, ver que socialismo é uma coisa e comunismo é outra. Tá? Fica aí o dever de casa. Beijão e até a próxima aula. Ah, mandar no Google Sala de Aula, tá, gente? Tudo pelo Google Sala de Aula, por gentileza. Tá legal? Beijo grande.